Meus irmãos, graça e paz a todos. Conforme eu havia dito lá nos stories do Instagram, eu estaria gravando stories também para falar de algo que Deus tem ministrado ao meu coração acerca da unidade no corpo de Cristo, a unidade na igreja. E aqui eu resolvi gravar um vídeo para o Instagram TV e também vai estar no Facebook. Por quê? Ficaria muito extenso para gravar stories, ruim para eu gravar, ruim para quem estar vendo, né? Vai estar vendo, até mesmo porque tem que ficar passando um por um, pode ser que pule um. Todas as vezes que eu tento gravar stories e fica muito extenso, embaralha tudo no meu celular, não grava na ordem, então fica um pouco complicado. Eu estou aqui com a Bíblia em mãos, diante do meu computador também. Eu deixei escrito aqui algumas coisas que eu não posso esquecer de falar. E antes de tudo, eu quero iniciar com uma oração. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração. O Espírito Santo vai além do tempo e o Espírito Santo vai além da mídia. No momento que você estiver orando comigo, nós estaremos em comunhão, ainda que eu esteja agora falando, você ainda não viu porque eu não subi o vídeo ainda, vai me ver agora, nesse momento que você está vendo o vídeo, que ele for postado, mas a comunhão que o Espírito produz, ela é fantástica, e eu tenho certeza que é maravilhoso o que nós podemos desfrutar e compartilhar juntos através do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar com vidas nesse momento. Usa mais uma vez, pela tua graça e pela tua misericórdia infinita, a minha boca. Aquilo que o Senhor tem me dado não é meu, é do Senhor. Nenhum pregador tem condições de fazer nada por si mesmo se não for pelo Espírito Santo. Inclusive, só o Espírito Santo pode ir aonde o pregador não vai e as palavras da boca não vão, porque a tua palavra não volta vazia. Eu quero te pedir, Senhor, sabedoria para expor o que eu tenho que expor. E quero pedir também que o Senhor, através do teu Espírito Santo, prepare que os ouvintes ouçam com o melhor coração, melhor espírito, em nome de Jesus, com os melhores ouvidos e vejam com os melhores olhos. Pai, afasta de nós já nesse instante nossos preconceitos, preconcepções, tradições, religiosidade barata e que o Senhor venha encontrar em nós, nesse momento, corações disponíveis para ouvir a tua voz. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Evangelho de João, capítulo de número 17, do versículo 20 em diante, diz assim: é a oração sacerdotal de Jesus. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim. Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Aqui o Senhor roga por unidade. Roga que o Pai faça com que nós sejamos um, assim como Cristo e o Pai são um. Que essa unidade seja notada na igreja, notada nos discípulos de Cristo. Inclusive, o próprio Jesus disse que nisto conheceriam que nós somos discípulos dele, se amarmos uns aos outros. Porém, nós estamos vivendo um tempo de desunião. Talvez não só nesses últimos dias, isso veio de muito antes, né? Mas tem se agravado nesses últimos dias, e eu quero fazer alguns apontamentos aqui. Eu até coloquei para não esquecer, como eu disse, eu preciso dizer algumas coisas em nome de Jesus. Querido, antes de tudo, eu quero te dizer que você precisa ouvir isso. Entenda com que espírito eu estou te dizendo isso. E como eu fiz e pedi a Deus na oração, que você veja isso com seus melhores olhos. Não importa se você é doutor em teologia, se você tem as suas próprias convicções formadas através de algum determinado ponto de vista acerca de interpretação bíblica ou até a tradição da sua denominação.
Eu quero pedir em nome de Jesus que você tire as lentes desse óculos e que nós possamos, no Evangelho, nele, entendermos e discernirmos algumas coisas aqui. Para iniciar, gostaria de falar que nós hoje, basicamente, estamos nos tornando uma igreja dividida em dois polos extremo opostos. O primeiro polo, biblicista. O que é ser um biblicista? Se você for procurar no dicionário, talvez tenha uma conotação muito boa, como, por exemplo, estudioso da Bíblia Sagrada. Porém, esse termo tem sido um termo usual, coloquial, para apontar aquela pessoa que vive interpretando a Bíblia ao pé da letra. O biblicista, praticamente hoje, tem a Bíblia como se fosse a mediadora entre Deus e os homens, quando, na verdade, a própria Bíblia aponta Cristo como o único e suficiente Salvador e o mediador entre Deus e os homens. Como diz a palavra do Senhor, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne, que aniquilou a si mesmo, habitou entre nós. Somente há esse mediador. Biblicista é diferente de ser bíblico. Biblicista interpreta as coisas ao pé da letra. O biblicista, ele não faz muito caso, muitas vezes, de contexto, do texto mesmo em si, às vezes, do pano de fundo histórico, de tudo isso. O biblicista é um pouco diferente. O bíblico, não. O bíblico sabe que a Bíblia é a única via de fé e prática e que é inerrante, é a palavra de Deus e serve de base para a nossa vida. Ela toda aponta para Jesus. Se nós retirarmos Jesus das Sagradas Escrituras, esse livro aqui, ó, se torna como qualquer outro livro. Inclusive, eu li, talvez possa ser um pouco diferente da sua versão, é porque é a nova versão transformadora. Esse livro aqui, se eu retirar Jesus dele, ele se torna como qualquer outro livro. Ele só faz sentido em Cristo. Ele aponta para Cristo. O Antigo Testamento existe para apontar para Cristo. O Novo Testamento só existe, o Antigo existe apontando para Cristo e o Novo só existe por conta de Cristo. Tudo na Escritura mostra Jesus, aponta para Jesus. Me dá esperança em Cristo. Só faz sentido em Jesus porque ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. Para eu dizer que este livro é a palavra de Deus, Jesus precisa estar nele como está. Porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra. Então o primeiro polo é o polo biblicista, que faz interpretações equivocadas, muitas vezes ao bel prazer, fora de contexto, e que nada tem a ver com o espírito real das Escrituras, com o espírito de Cristo. O segundo polo, contrário a este, extremo oposto a este, é o polo dos sem Bíblia. Aqueles que não usam a Bíblia. Nós estamos vivendo hoje uma geração em que boa parte das igrejas não está mais usando Bíblia. Pode ter versículos estampados em camisetas, pode estar ali pregado atrás do altar com letras, pode estar manifesto de várias formas, mas pouco se tem vivido Bíblia e pregado Bíblia. A Bíblia, salientando, se você retirar a interpretação dela pelo Espírito de Cristo no Evangelho, ela pode se tornar uma arma fatal na mão de charlatões. Essa é a realidade. E é isso que acontece muitas vezes hoje. Então, o segundo polo é o polo sem Bíblia, que vive de modismo, é o polo que muitas vezes importa heresias e modismos, principalmente de países como os Estados Unidos. Nós gostamos de importar muita coisa dos Estados Unidos. Nós importamos as heresias deles também, os movimentos deles também, né? Então são esses dois polos que estão radicalmente sendo hoje notórios no nosso meio. Há um equilíbrio. Não está tudo perdido. Tem muita gente boa que consegue ver a Bíblia e consegue viver no Espírito de Cristo, interpretando no Espírito de Cristo e vivendo por Cristo. Em Cristo. Para Cristo. Há um equilíbrio nesse meio aí. Porém, veja as nossas divergências e as diferenças que nós temos. Há uma coisa muito boa no nosso tempo hoje, que é o acesso à teologia. Antigamente, até mesmo, dentro das nossas igrejas evangélicas, se dizia que se estudasse teologia, virava a cabeça e acabava se afastando de Deus. Hoje, a teologia está tão acessível que gera aquilo que a Bíblia diz que nos últimos dias teria em grande massa, que é doutores para si mesmos.
Infelizmente, essa é uma realidade. Agora eu quero que, em nome de Jesus, você analise comigo. E eu quero pedir ao Espírito Santo que ministre isso no teu coração. Esse vídeo já está passando de 10 minutos. Eu não quero me alongar, mas eu preciso dizer algumas coisas, como eu disse que eu anotei aqui. Nós estamos sendo divididos e nos dividindo por conta de picuinhas. Já percebeu isso? Nós temos, como eu anotei aqui, nós brigamos teologicamente, divergimos, discutimos por conta de batismo. Imersão, efusão, aspersão, aí tem esses grupos que se dividem, né? Imersão tem que mergulhar o corpo todo, e eu já ouvi, presenciei, um indivíduo dizendo assim, se ficar a ponta de um dedo para fora, o batismo não valeu, tem que mergulhar de novo. Aí tem a questão também daqueles que dizem assim, olha, não é necessário mergulhar, não é necessário descer o corpo todo, basta você aspergir água. Então o que eles fazem? Para aspergir água, melhor dizendo, se pega numa bacia com água e joga na cabeça da pessoa, né? E aí a pessoa tá batizada. E tem a efusão, que é um pouco parecida com a aspersão, mas aí se joga água, e, enfim, talvez o menos utilizado. Aquele que batiza por imersão vai dizer assim, eu tenho do meu lado a palavra baptizo, que significa imersão. Mas aquele que batiza por aspersão tem o seguinte, mas o radical da palavra baptizo pode significar também aspersão. Nós temos o significado do que batiza por imersão, eu vou usar só esses dois porque são os mais utilizados e os mais divergentes, né, no nosso meio. Efusão quase não é muito utilizado, por isso que eu não vou me ater muito a ele, até mesmo para remir o tempo. Nós temos do lado aqueles que batizam por imersão, falando novamente, não, mas é o significado, o corpo todo, sepultamento. Aí nós temos, por outro lado, aqueles que batizam por aspersão, dizendo, mas as figuras também de batismo do Antigo Testamento, o significado de batismo no Antigo Testamento e os rituais eram todos por aspersão. As gravuras da igreja primitiva, antes mesmo de envolver questões antes da reforma, e o que culminou na reforma, todas elas eram registradas por aspersão. Os tanques batismais de judeus eram por aspersão. Aí fica aquela briga. Aí vão para a Bíblia, né? Aí é como se um dissesse assim, olha, eu tenho 7.200 e não sei quantos versículos para dizer que o batismo é por aspersão. Aí outro grupo diz assim, mas nós temos também outros 3.000 que diz tal coisa, né? Ganhamos. Nós ganhamos. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu relembro aqui que estava certíssima, corretíssima, a ex-presidente Dilma Rousseff, quando ela disse, nem quem ganhar nem quem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, né? Mais ou menos isso que ela disse. Esse é um caso que quem ganhar ou quem perder não vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder, porque quem perde é o reino. Quem perde é o reino. Batismo por imersão, por aspersão, por efusão, antes de tudo isso tem que ser em Cristo. Se você não for batizado em Jesus primeiro, meu querido, você vai molhar o seu corpo todo tomando um banho de piscina ou num rio, também tem divergência sobre isso, tanque, água corrente, água parada. Se você não for batizado em Cristo primeiro, você só tomou um banho. Por imersão, por efusão ou por aspersão. Se nós olharmos, meus irmãos, apenas para o simbolismo e nós retirarmos o significado do símbolo, elevando o símbolo em vez do simbolismo, do que ele significa, melhor dizendo, do seu significado, que erro nós estamos cometendo? Porque, acredite, tem hoje muitos que se batizaram por imersão, por aspersão, por efusão, que não estão imersos em Cristo, ou não receberam a aspersão do seu sangue na lavagem como sumo sacerdote, ou então por efusão. Por efusão. Batismo, imersão, aspersão, efusão em Cristo. Deve ser suspeito que seja por isso,
que o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: um só Deus, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está em todos, é sobre todos. Por que ele diz um só batismo aqui? Porque você acha mesmo que haveria tempo de discussão para uma igreja perseguida que tinha que entrar num povoado que nunca ouviu falar de Jesus e pregar o evangelho às pressas para sentar para discutir esse tipo de picuinha? Aí eu sei que aí desse lado vai ter alguém que vai dizer assim, mas isso é um absurdo, porque eu sei que é por imersão. Eu creio que é por imersão. A palavra diz que é por imersão. Eu sei que também vai ter outro que vai dizer assim, eu sei que é por aspersão. Eu tenho do meu lado a história, eu tenho os radicais, eu tenho as línguas originais. É disso que eu estou dizendo, é disso que eu estou falando. E eu sei que vai ter gente que vai ignorar que eu estou dizendo que é em Jesus e vai só se ater àquilo que tradicionalmente, denominacionalmente, se tem por verdade absoluta. Deve ser por isso que Paulo diz um só batismo, porque não é por pouca água, muita água, corpo todo, ou somente molhar a cabeça, ou ter água espirrada sobre si. É antes de tudo em Cristo. É antes de tudo em Cristo. Unicistas, trinitarianos, batiza-se só em nome de Jesus, ou batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou ainda, batiza em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Há a fórmula eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há a fórmula em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem a fórmula eu te batizo em nome de Jesus. Nós temos unicistas e trinitarianos, também integrando dois polos aqui, um que acredita na Trindade e o outro que não acredita na Trindade. Nós estamos brigando para saber se Deus subsiste em três pessoas ou se Deus é o mesmo numa linha reta, que era o Pai, se encarnou no Filho e hoje está presente em nós através do Espírito Santo, e nos esquecemos que Trindade é um mistério, não tem como discernir plenamente. Eu quero saber qual teólogo nessa terra tem a capacidade de sentar na frente dos seus alunos, sendo um professor, e dizer, eu vou com exatidão, com 100% de certeza, descrever como é a Trindade. Aí você vai dizer, trinitariano, mas isso é um absurdo, não é nem para estar mencionando o unicismo aqui. E aí o unicista vai dizer, isso também é um absurdo, não é nem para estar anunciando o trinitarismo aqui, porque a trindade é do diabo, como muita gente já disse. É disso que eu estou falando. Mais uma vez, talvez esses dois polos vão ignorar o que eu estou dizendo para se ater que eu mencionei os dois. A questão não é se Deus subsiste em três pessoas simultaneamente, ou se Deus se apresentou à humanidade por três formas distintas. A questão é que Deus é espírito e ele é mistério, e a gente tem que se calar diante de quem é mistério. Nós não temos como discernir plena e totalmente isso. Billy Graham, falando acerca de coisas do Evangelho, disse: seria como explicar a internet para uma formiga. Sim, nós somos as formigas. Percebe que nós estamos brigando por divergência assim? Porque no espírito do Evangelho eu vejo, no batismo de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, a voz que veio do céu, o Filho sendo batizado e o Espírito descendo em forma corpórea de pomba sobre Cristo, ou como pomba sobre Cristo. Mas eu vejo também Jesus dizendo, quem vê a mim vê o Pai, e dizendo também, eu vou enviar a vocês um outro Consolador que é semelhante a mim, que vai falar daquilo que é próprio meu, e que tanto trinitarianos como unicistas, eles só vão ao Pai por um único caminho que é Cristo. Será que eu não consigo enxergar? Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o verbo é vem, não é vai. A questão da conjugação, a forma escrita, não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai. Mas vamos brigar se Deus é trino ou se Deus é uno. Calvinismo e arminianismo. Eleição, predestinação, Romanos 9, né? Já brilhou os olhos de muita gente aí. Coração já... né? Romanos 9. Calvino, Armínio, Pelágio. E aí? Meu querido,
Jesus disse: quem vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Mas também disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Explica para mim 100% isso. Não venha dizer você, calvinista, que você tem explicação, nem você arminiano, é uma briga que arrasta séculos. Calcula aí quantos séculos mais ou menos vocês estão brigando por uma coisa que Deus disse: não compete a vocês saber tempos, estações que o Pai estabeleceu. O trabalho de vocês é a coisa simples. É a coisa simples. Aquilo que é eternidade, como associar responsabilidade humana com soberania divina, não pertence às formigas. É explicar a internet para a formiga. O que eu tenho que crer? Que eu preciso estar nele todos os dias. Que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Lembra? Lema da reforma? Estopim, estandarte, o justo viverá pela fé. Depois nós temos os 5 pilares, os 5 solas: sola escritura, solo Christus, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola deo gloria. A questão não é se você é calvinista ou arminiano, porque possivelmente nem Calvino e nem Armínio queria essa bagunça toda que estão fazendo, primeiramente em nome de Deus e depois em nome deles. Você pode ter certeza disso. Eleição, predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, perco a salvação toda hora. A salvação não é tão frágil como muitos arminianos pensam. E a salvação também não é exatamente como muitos calvinistas supralapsarianos dizem. Deus ativamente escolheu quem vai ser rejeitado, ativamente escolheu quem vai ser salvo, antes de qualquer coisa existir. O poder do Evangelho está aí, para tudo e todos. Tudo isso está além da nossa compreensão. Arrebatamento. Nós discutimos, nos dividimos por arrebatamento também, você sabia? Pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. A grande tribulação vai acontecer e nós vamos ser arrebatados antes dela, no meio dela, depois dela. Sim, nós temos brigas teológicas por isso também. Nós temos divergências. E mais uma vez eu digo, não pode ser que haja 700 versículos dando base para um, 1000 dando base para outro, 800 dando base para outro. A questão, mais uma vez, não está nisso. Nós discutimos se vai ser antes, se vai ser no meio ou se vai ser depois. E enquanto nós discutimos isso, nós nos esquecemos do hoje. E que se eu não vigiar hoje, pouco vai importar para mim se vai ser antes, no meio ou depois, porque eu não vou subir. Porque se eu não me santificar hoje, pouco importa para mim se vai ser antes, no meio ou depois, porque Cristo vai buscar a sua igreja e pode ser que eu não faça parte dela. Mas nós vamos brigar. Nós gostamos de discutir. Nós temos tempo para isso. Principalmente aqui no Brasil, que não tem perseguição. Principalmente aqui no Brasil, que você sai com a sua Bíblia debaixo do seu braço para onde você quer. E ninguém te ataca. E você não é morto a pedradas. E ninguém coloca um fuzil na sua cabeça dizendo nega Jesus ou você vai morrer. Então aqui, pra gente é fácil brigar e discutir por isso. Eu quero que você entenda, meu querido, que eu não estou falando de heresias, de erros doutrinários, de aberrações. Eu estou falando de coisas... E eu sei que você que integra um desses polos que eu disse, não dos 2 polos iniciais, biblicista ou sem Bíblia, mas desses que eu venho dizendo aqui, defende uma bandeira batismal, defende calvinismo e arminianismo. Eu sei que pode ser que um de vocês que defendam veementemente isso, mais do que a própria sã doutrina, para dizer a verdade, eu sei que vocês vão olhar e dizer assim, mas esse irmão aí tá com umas ideias erradas, né? Eu sei. E eu adianto, é para você esse vídeo, mas se você ouvir, mas se você não der ouvidos, realmente não é para você esse vídeo. Esse vídeo é para quem vai dar ouvidos. Para quem vai pelo menos pensar se não tem um pouco de incoerência no que está sendo feito e de coerência no que eu estou dizendo. Porque aí nós queremos calcular tudo, nós queremos prever tudo, nós queremos dizer, não, Jesus
vai fazer dessa forma, o modus operandi de Deus é assim. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Jesus, quando chega em João capítulo 3 para um mestre da lei, principal dos judeus, chamado Nicodemos, príncipe, né, que é um dos principais. Você percebeu como Jesus fala da ação do Espírito Santo para Nicodemos? Tem algum teólogo nessa terra que é maior do que Jesus? Ou que poderia ser maior teólogo do que Jesus? Afinal de contas, ele é o Verbo encarnado? Tem alguém que conhecia mais do Pai do que Jesus? Tem alguém nessa terra que conhece hoje mais da Nova Jerusalém ou de todo o ser de Deus do que Cristo, que nele, conforme diz a palavra, estava habitando corporalmente toda a plenitude da divindade? Tem alguém que possa dizer, não, eu conheço assim como Cristo? Ou mais? Assim como já é impossível, quanto mais, né? Não tem não. E como é que Jesus, que podia ter feito isso, que podia sentar com a gente, pegar uma lousa e dizer assim, agora eu vou desenhar os portões da Nova Jerusalém, que podia olhar para mim, para você e dizer, você quer saber quantas asas tem um querubim? Eu vou desenhar até as penas dessas asas, se é que tem penas. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Ele olha para o mestre da lei e diz, a ação do Espírito na vida de todo aquele que é nascido de Deus é como o vento. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pensa nisso, em nome de Jesus. Por que a gente briga tanto por batismo, se o batismo é antes de tudo nele? Se eu não confesso Cristo, se eu não nasci de novo aqui, se eu não fui sepultado aqui, se o Espírito Santo não me regenerou aqui, se eu não vivi e não fui vivificado pela palavra, pela ação do Espírito, eu posso mergulhar o corpo todo, eu posso ser encharcado na cabeça com água, eu só estou tomando um banho. Se Deus é trino, meu Deus do céu, ou se Ele é uno, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está além da minha compreensão, Ele é mistério, Ele é Deus. Se o arrebatamento vai acontecer antes, no meio ou depois da grande tribulação, sua vida está guardada nele, se a trombeta tocar agora, independente de grande tribulação, vai subir, filho, vai subir, filha. Predestinação, eleição. Quando eu falo que eu não sou calvinista nem arminiano, muita gente ri de mim. É que eu não consigo simplesmente abraçar o pacote completo de nenhuma das duas, porque eu vejo erros e equívocos nas duas. Eu olho para o arminianismo, olho para o calvinismo, olho para a Bíblia, não consigo ver coerência em algumas coisas, alguns pontos. Em nome de Jesus, pense nisso tudo. Discirna tudo em Jesus. Por que nós não brigamos, não discutimos pela misericórdia? Por que a gente não diz, olha, vamos perdoar? Vamos perdoar? Por que a gente não em vez de ficar se degladiando por essas coisas e nos dividindo, a gente não se une para ir atrás desse bando de soldados feridos e de pessoas afastadas, sangrando pelo caminho, podem se importar consigo mesmas ou podem não estar nem aí para si mesmas, mas já estiveram no nosso meio, por exemplo, e a gente, enquanto a gente briga, eles estão morrendo? Por que a gente não discute? Por que nós não podemos dar as mãos e ir atrás de quem precisa? Se nós defendêssemos o Evangelho como nós defendemos a tradição das nossas denominações. Se nós levantássemos a bandeira do Evangelho como nós levantamos a bandeira dos clãs que têm se tornado as denominações. Tá coisa de clã, tem hashtag. Aqui é tal coisa, aqui é tal denominação, aqui é assim. Antes da tua denominação, ele já era. Antes que Abraão existisse, eu sou.
Em nome de Jesus, pense nisso tudo. Pai, ministra ao nosso coração. Nos ajuda. Nos ajuda na unidade. Nós não estamos aqui nos conformando com heresias e dizendo sim para o pecado, não. O pecado continua sendo pecado, heresia continua sendo heresia. Eu estou falando de coisas que nós não temos nem condições de bater martelo, mas nós batemos. Eu estou dizendo de modus operandi, de modos de operar que nós damos para o Senhor, de caixinhas que nós colocamos o Senhor, que nós tentamos aprisionar o Espírito que é livre como o sopro do vento, e não cabe, Senhor. O Senhor não cabe em nenhuma dessas caixas. O Senhor não cabe em nenhuma das nossas tradições. Aliás, o Senhor disse, vós invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição, pelas vossas tradições. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.